Oi, delicinhas! Sejam todos bem-vindos à nossa série Adançando a Vida. E hoje eu vou falar sobre o quê? Se eu não me apresentei. Eu não me apresentei. Então, o meu nome é Juliana Sena e eu ajudo pessoas como você a sair do absoluto zero e fazer bolos em pasta americana do básico ao profissional. Então fica comigo até o final, que hoje eu vou falar sobre criatividade e o melhor, criatividade na confeitaria. Eu tenho certeza que muita gente fica se perguntando: como é que eu vou trabalhar com isso se eu não tenho um pingo de criatividade? Como é que eu vou fazer esse bolo? Eu não tenho nada de criatividade. Gente, paciência, né? Quem não tem criatividade? Você já parou para pensar? Lógico. Vamos começar do começo. A criatividade é uma coisa que é do ser humano. Então, assim, todo ser humano tem criatividade. Não fica preocupado, não fica apavorado, certo? Fica não. Porque a criatividade é uma característica essencial do ser humano. Então, assim, aí você já pode ficar tranquilo, né? Que vocês têm sim criatividade aí dentro de você. Lógico que algumas pessoas têm mais, algumas pessoas têm menos. E algumas pessoas usam ela para fazer alguma coisa e outras não usam. Então é isso. Basicamente a criatividade uma característica nossa do ser humano e que todo mundo deve sim usar de alguma forma. A gente pensa assim, pronto, vou dar um exemplo. Gente, vocês acham que um prego numa chinela não é ter criatividade? Eu tô andando aí no meio da rua, sei lá, num determinado canto e pá, minha chinela, minha sandália quebra. Isso acontece, né, com determinados tipos de sandália, né? Aquelas que tem um bilotinho no fundo, pronto. Ela quebra. Gente, eu não sei se acontece isso com vocês, mas já aconteceu comigo. Quebrou, tava em determinado canto, não dava pra comprar outra. Arranjamos um prego em algum local e colocamos um prego, um grampo. E aí a sandália tá ótima, pronta pra usar de novo. Por enquanto, né? Só um pouquinho. Mas dá pra usar, né? Então. E aí você fica aí chorando com besteira que não sabe fazer um bolo. Como assim? Então, gente, falar sobre a criatividade na confeitaria, principalmente na confeitaria artística, né? Eu acredito que é uma coisa que depende muito de você mesmo em si, né? Inicialmente, do próprio profissional. Você tem que buscar, né? Quando o cliente chega, no início, né? Quando eu comecei a trabalhar com a confeitaria artística, com confeitaria com bolos em pasta americana, eu tinha uma certa dificuldade de o cliente chegar e me pedir um produto e eu não saber como entregar aquele produto, né? E não saber como trabalhar para chegar naquele produto, principalmente em questão da arte, né? Porque no bolo em pasta americana é a maior criatividade assim que a gente desenvolve, né? Inicia realmente na arte que vai ser trabalhada no bolo. Então eu sempre gostava de conversar muito com o cliente, saber o que eu gostava, não, eu gosto, é diferente. Eu trabalho muito nisso, assim, a gente conversa muito, troca muita ideia, né? Porque assim, já pensou, o cliente vem, eu quero um determinado produto, deixa na sua mão. Porque a gente tem esse cliente que vem e diz assim, não, eu quero um bolo de tantos andares, tantas fatias, e o tema é esse, eu vou deixar na sua mão. Aí tu já pensou, você pega esse tema e transforma numa coisa que não tem nada a ver? Já pensou para parar que isso pode acontecer? Então assim, eu acho que o ideal é você saber realmente o que você vai trabalhar, que tema é esse, conversar com o seu cliente, extrair dele muito mais coisa. Por exemplo, uma vez chegou uma cliente aqui na nossa loja e ela veio pedir um bolo do Tomorrowland. Gente, eu vou mentir pra vocês, eu não sabia o que era Tomorrowland, me desculpa. A minha filha sabia o que era Tomorrowland, assim,
vou ser sincera, ainda hoje eu não sei exatamente o que é a festa. É uma festa, né? Tipo uma rave. Ai, gente, se estiver falando besteira, pelo amor de Deus. Mas assim, eu sei que é uma. Resumindo, né? É uma festa. Parece que acontece vários dias em determinado local. E essa festa tem determinados elementos. Então, eu não sabia. Porque, ó, quando você vai trabalhar com confeitaria artística, você fica à mercê de praticamente toda e qualquer temática, né? Então, o cliente, ele tem a cabeça, assim, ele pensa, assim, em milhões de coisas e você tem que ir acompanhando. Então, assim, quando ela chegou, eu fiquei, assim, um pouco boiando, né? Mas, assim, não, conversando e tal e tudo. E aí, assim, eu busquei fazer uma pesquisa, conversei bastante com ela. Ela falou muito sobre o que tinha nesse evento e como ela queria. E aí a gente foi desenhando o bolo e acredita que o bolo foi, a gente desenvolveu um bolo lindo, um bolo de 5 andares, 4 ou 5 andares, eu não tô me recordando bem, mas assim, foi um bolo alto, um bolo bonito, cheio de elementos, né? Foi um bolo bem trabalhado. Mas assim, foi uma coisa que foi estudada, né? A gente estudou bastante. O mais importante, conversamos com a cliente, quis saber realmente o que de fato ela queria, o que realmente ia encher os olhos dela, né? E assim, dá aquele medo, dá aquela ânsiazinha de você, mas assim, o mais importante é você manter o controle e botar a cabeça para funcionar. Bota a cabeça para funcionar, começa a pensar, porque assim, não sei se isso acontece com vocês, mas eu acredito que isso acontece com qualquer ser humano. Se você vai falar de algum assunto, construir alguma coisa, determinada coisa, fazer uma produção de qualquer coisa, basta você começar, você entra numa imersão, né? Imersão, você pesquisa, você fala, você olha, você conversa, você observa. Então foi isso que a gente, né? Que foi isso que eu fiz. Uma outra situação, gente, aí tem aquele pessoal que se acha assim, altamente criativo. Aí eu já tava me sentindo assim, ai, maravilhosa, a maravilhosa criativa, né? A Maria Criativa da vida, né? Always. Aí eu recebi um outro pedido de uma cliente, né? Uma cliente chegou e disse, Ju, eu vou fazer um evento. O evento vai ser do Pequeno Príncipe, só que é um Pequeno Príncipe moderno, né? E eu tô querendo um bolo do Pequeno Príncipe. Só que eu vou deixar nas tuas mãos. Eu vou te mandar o banner que vai ficar no fundo. E eu quero que você desenvolva esse bolo pra mim. Eu pensei, ó, na hora, minha amiga. É agora que eu vou desenvolver toda a minha criatividade. Foi o que eu fiz. Peguei, comecei a desenhar aquele bolo, né? Gente, eu peguei. O banner dela era um azul, né? Tipo nuvens. Como se o Pequeno Príncipe estivesse no espaço, de dia, né? Tinha a lua e ele tava tipo voando. Foi o que eu fiz. Desenhei o bolo cheio dessas nuvens, botei uma lua e botei o Pequeno Príncipe voando. Tipo, eu peguei aquele banner dela e fiz uma cópia pro bolo. Ai, gente, eu achei que eu estava a criativa. Quando eu passei pra cliente, a cliente disse, não, Ju, pelo amor de Deus, eu não quero. O bolo tá praticamente igual ao banner. Como é que o bolo vai destacar? Ora, se o bolo, se o painel, né? O painel dela, se o painel fica por trás do bolo, como é que esse bolo ia se destacar? Não, Ju, não funciona. Eu pensei num bolo branco, alguma coisa desse tipo. Eu disse, tá louca? Na minha mente, né? Hoje ela tá sabendo do meu pensamento, será? Eu pensei, tá louca? Como é que eu vou fazer um bolo branco do Pequeno Príncipe? Ah, meu Deus. E pensei, gente, aí eu digo, não, né? Eu tenho que arranjar uma forma, um meio de resolver isso. Não pode, não pode. Peguei o banner novamente,
fiquei olhando aquele banner e digo, já sei o que eu vou fazer. Aqui é um bolo branco. Naquele banner, o bolo, ele tinha umas nuvens brancas com azul, né? Aí eu digo, vou fazer um bolo branco. Vou pegar um molde de nuvem, né? E vou fazer algumas nuvens, né? Bem sutil, né? Bem intercalando aqui, outro ali e tal, tudo. Mas assim, que desse a impressão que também era espaço, porque também a gente não pode fugir do tema, né? Aí peguei a lua, fiz uma lua 2D, né? Fiz uma lua, quem não sabe o que é 2D, é aquela foto só de frente, né? Fiz uma lua, coloquei no segundo bolo, que era um bolo de 3 andares. E ao invés do Pequeno Príncipe estar voando, que essa era a ideia dela, né? Ele estava no espaço, era um Pequeno Príncipe mais moderno. Eu trouxe pro tradicional e coloquei ele sentado em cima da lua. Também fiz um Pequeno Príncipe 2D, né? De frente. E coloquei ele sentadinho na lua. Graças a Deus. O cliente amou a ideia. O bolo tava branco como ela queria, com algumas nuances de nuvens, né? Então, assim, até para quem tem criatividade, a gente tem a dificuldade de se achar com o ego bem elevado, porque tem aquela criatividade. E às vezes não é assim que funciona, né? Então, assim, não é porque, eu sou super criativa, sou a Maria Criativa, que eu vou sempre acertar num produto, né? Então, às vezes você fica se achando incapaz, que eu não posso, porque eu quero pintar um leão de verde, eu quero pegar uma borboleta e deixar ela transparente. Enfim, a gente tem realmente que buscar, né? Buscar, assim, eu acho que o interesse na informação, na técnica, em saber sanar esses obstáculos é realmente bem maior do que o nosso próprio problema. Eu acho que a criatividade, ela é uma coisa que, como eu já disse no início, como todo mundo tem criatividade, uns mais, outros menos, mas você precisa buscar ela dentro de você. Você precisa, por menos que você seja criativo, você tem que buscar isso dentro de si, né? E aí a gente tem que ser sincero, a gente precisa ser sincero consigo mesmo e saber até em que limite, em que ponto, né? Em que ponto até que ponto você consegue ir, até que ponto você pode oferecer para o seu cliente, ser sincero com o seu próprio cliente. Olha, eu só consigo desenvolver isso assim, assado. Porque assim, o mais legal é você na confeitaria artística, tanto que você pode desenvolver um produto, quanto você pode buscar produtos de colegas, de pessoas, de inspirações. Você pode, às vezes é muito mais fácil você ter uma inspiração, buscar uma inspiração em outro colega, do que você conseguir desenvolver o seu próprio produto, né? E eu sinceramente, eu não acho isso um problema. Às vezes, assim, acontece você fazer igual. Aí tem outra questão né, tem outros questionamentos, mas assim, você buscar inspiração em alguns artistas, em alguns professores, em outros profissionais, eu acho que isso não é errado, não é problema. E isso ajuda a gente a desenvolver a criatividade que tem dentro da gente, né? Eu acho que sobre a criatividade, eu penso que eu penso não, né? Eu acredito que a criatividade, ela tem algumas etapas que a gente passa e é legal, é interessante, porque como a gente consegue desenvolver essa criatividade dentro de si, né? Acho que inicialmente você tem aquele contato, aquele primeiro contato, né, com o produto que o seu cliente quer que você desenvolva, aquele primeiro contato, aquela apresentação. Aí você vai e começa a pensar sobre o assunto, sobre o que deve fazer, sobre o que não deve fazer. Depois disso aí, você vai, passa a tua ideia para o cliente, vê o que ele acha,
ver o que a opinião dele é super importante. Olha, duas cabeças pensam melhor que uma. Sabe aquele ditado? Como é? Quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Pronto. Duas pessoas, três pessoas conversando, trocando ideia, podem ser muito melhor para você conseguir desenvolver essa criatividade, conseguir desenvolver o seu produto, o produto que o cliente quer, né? Então, troca essa ideia com o cliente e ajuda no seu desenvolvimento criativo, né? E aí depois você vai para o lápis mesmo, um papel, lápis, papel, rabisca, vê o que você pensa, o que você está pensando, o que o cliente está pensando, tenta fazer uma ponte nisso aí, né? Eu acho que é bem válido, muito válido essa questão da interação com o cliente, da maneira que você consegue levar essa conversa, levar esse desenvolvimento do seu produto. Então, a criatividade eu posso até dizer que ela está realmente ligada, né, à criação, né? É tipo criador e criatura, né? A criatura é justamente um fruto da tua criatividade. O criador é você, né? Vai ser você. Então, eu espero que esse vídeo hoje tenha te ajudado, assim. Eu acho que a criatividade é justamente um dos bichos de 7 cabeças que mais preocupa as pessoas, principalmente na confeitaria artística, né? Na confeitaria com bolos em pasta americana. Então é um assunto que eu queria realmente trazer e confortar você, dizer para você que a criatividade eu posso comparar isso como a ler um livro, né? Quando você realmente sai do zero, do absoluto zero, e diz assim, não leio nada, não tenho paciência para ler um livro. Mas você determina que você quer ler aquele livro, aquele determinado livro. Aí hoje você começa a ler um parágrafo, dá sono, depois lê outro, mas você determina, todo dia eu vou ler um pouquinho a mais do que eu leio. Então, hoje eu vou ler um parágrafo, amanhã eu leio 2 parágrafos, depois de amanhã eu leio uma página, depois 2. E daí, quando você começa a trabalhar aquele pronto, você resolve o problema. Então, eu acho que a criatividade é da mesma forma. Você começa a trabalhar, hoje eu não tenho nada de criatividade, mas será que você não tem mesmo? Será que você já tentou, né? Você já tentou ser criativo? Você já tentou botar no papel o que seria ser a sua criatividade, no seu eu, pensar em vários assuntos e como desenvolver esse assunto, né? Eu espero que esse vídeo de hoje tenha te ajudado um pouquinho, né? Eu quero que você siga a gente nas redes sociais, no Instagram, Facebook, no YouTube, Juliana Sena Bolos. Curte, comenta aí, fala pra mim sua opinião sobre criatividade, o que você pensa sobre criatividade, como eu posso te ajudar, né? E lembra, vou te dar 3 dicas, certo? Primeira dica, já falei, né? Segue a gente nas redes sociais, porque a gente vai estar sempre trazendo novidades para vocês. A gente não vai deixar você abandonado jamais, nunca. A segunda dica é sobre criatividade, certo? Começa a exercitar a tua criatividade, começa a fazer pesquisa, a ler, a pensar sobre o assunto. Sabe que a gente também vai estar aqui sempre para poder ajudar você também nesse ponto. E o terceiro é que marca na tua agenda, coloca aí no sininho, no despertadorzinho do teu celular, dia 21 de janeiro, a gente vai fazer uma linda jornada para você sair do absoluto zero, certo? E aprender a fazer bolos em pasta americana, do básico aos profissionais, tá bom? Um grande beijo, espero que você tenha gostado e até a próxima. Até o próximo vídeo da nossa série Adoção a Vida. Não esquece da gente, tá bom? Cola em mim que é sucesso. Beijo, pessoal.